Olá, é dia de votação. Você está com o dedo em cima do botão e do outro lado da tela está um nome que não te representa. Você não gosta dele, você não confia nele, mas você aperta assim mesmo, porque na sua cabeça o outro seria pior. Você sai da urna com uma sensação estranha. Não é orgulho, não é dever cumprido. É um desconforto pequeno, difícil de nomear. Como se você tivesse feito a coisa certa e a coisa errada ao mesmo tempo. Guarda essa sensação, porque o episódio de hoje é sobre esse sentimento, sobre aquela linha fina, movediça, que separa o pragmatismo lúcido do que nós temos, simplesmente se acostumando com aquilo que não deveria aceitar. A gente costuma tratar pragmatismo como elogio. Fulano é pragmático, quer dizer, ele resolve e não fica preso à teoria. E costuma tratar o político como um xingamento. Lá no primeiro episódio desta série, eu disse uma coisa que sustento até agora. Política não é sujeira. Mas seria desonesto parar por aí, não é mesmo? Porque existe sim uma sujeira real na política. E a pergunta adulta não é se existe ou não existe. A pergunta é: qual sujeira é o preço de governar um mundo imperfeito? E qual sujeira é só sujeira mesmo? Para separar uma da outra, eu preciso te apresentar quatro pensadores, do mais necessário ao mais perigoso. Vamos começar com Max Weber, sociólogo alemão lá do começo do século XX. Ele fazia uma distinção que, uma vez entendida, você não desvê mais. Ele diz que existem duas éticas na política. A primeira ele chama de ética da convicção. É a ética de quem age por princípio puro. Isso é certo, então eu faço. E não importa o que vem depois. É bonita, é limpa, é a ética que não abre mão da ética, não é mesmo? A segunda ele chama de ética da responsabilidade, que é a ética de quem responde pelas consequências do que faz. E aqui cabe uma pergunta difícil. Ora, se eu agir só pelo meu princípio, quem paga a conta do resultado? Repare que o Weber não está dizendo que uma é boa e a outra é má. Ele está dizendo algo mais duro. Quem governa não pode viver só de convicção, porque o político lida com um meio específico que a vida privada não tem, que é o poder, que é a força, que é a negociação. E responder por consequências no mundo assim exige sujar um pouco as mãos. Eu não estou dizendo que isso é o certo, só estou dizendo que isso é a realidade. Mas, e aqui está o fio da navalha, tá? Vamos lá. O Weber sabia que a ética da responsabilidade tem um abismo do lado. Porque é fácil demais dizer eu sou responsável, eu estou pensando nas consequências. E usar isso como uma desculpa para absolutamente tudo. Responsabilidade sem nenhuma convicção por baixo não é maturidade política. É oportunismo. Com um nome muito bonito, lógico. O político de verdade, para o Weber, é o que segura as duas ao mesmo tempo. Ele tem uma firmeza interior para não se perder e coragem de responder pelo mundo real, não só pela própria consciência limpa. Isso resolve metade do problema. A outra metade é: existe um limite? Onde ele fica? Quem enfrenta isso, né, esse dilema, é o filósofo americano Michael Walzer, retomando uma intuição de Jean-Paul Sartre. Walzer chama de o problema das mãos sujas. A ideia é a seguinte: às vezes, para evitar uma catástrofe maior, o governante se vê obrigado a violar uma regra moral, que na vida privada ele jamais violaria. Fazer um acordo com quem ele despreza, ceder num ponto para salvar 10 outros pontos. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Num dilema das mãos sujas, o político faz isso, mas ele sente o peso. Presta atenção, tem que negociar muitas vezes coisas que não gostaria, só que ele sente o peso dessa negociação, que muitas vezes viola alguma sensação, né, ética que ele tem por dentro. Guardem isso. Portanto, ele sabe muito bem que transgrediu alguma regra, mesmo que seja uma regra interior. Então ele carrega a culpa e aceita ser julgado por ela.
as mãos ficam sujas e ele não fingem que estão limpas. E aqui eu não estou dizendo que necessariamente ele comete um crime, mas muitas vezes ele viola, eh, critérios éticos próprios, né, que muitas vezes ele burla porque é necessário, né, para que haja uma, né, falamos de consequencialismo nesse caso, né, mas vamos continuar. Agora, vamos tentar comparar isso com a corrupção comum. Bom, o corrupto, ele também transgride, né, mas não por necessidade pública, ele transgride por interesse privado. No caso, ele pensa: dinheiro, cargo, proteger o próprio grupo, e ele não sente peso nenhum. E está cada vez pior isso, né. E aí está a linha vermelha. Não é entre quem suja as mãos e quem não suja. Quem governa normalmente vai sujar as mãos. A linha é entre quem suja para carregar um fardo público e quem suja para encher o próprio bolso e dorme absolutamente tranquilo. Agora, deixa eu sair um pouco do roteiro e falar com você de igual para igual. Vou meio que fugir aqui do roteiro, tá? Porque eu vou confessar uma coisa. Eu estou cansado, tá? E cansa ser a pessoa que insiste no rigor enquanto a sujeira continua acontecendo e ninguém parece pagar por nada. Cansa ouvir que cobrar coerência é mimimi, é ingenuidade, é não entender como o mundo funciona. Só que eu aprendi uma coisa: o cansaço do rigor é exatamente o que a sujeira aposta. Ela conta com o seu esgotamento. Ela quer que você chegue no ponto de dar de ombros. E esta é uma das manobras mais sujas de uma determinada ideologia. É exatamente nesse ponto, ou seja, que você, a partir do momento que, né, que você vai subindo, né, o tom de coisas como preconceito, racismo, intolerância religiosa, misoginia, e você cada vez sobe mais e mais e mais o tom, e as pessoas passam a esquecer, dar de ombros, né. Ou seja, elas passam a aceitar, normalizar algo que não é normal. Mas eu não vou dar de ombros, né. E aqui eu não estou fazendo bancando o éticozinho de academia, não. Eu vou te pedir para não fazer o mesmo, porque tem uma incoerência no nosso voto que precisa ser dito sem rodeio. Tem o tipo de eleitor que rejeita um candidato por causa de suspeitas de corrupção, e no mesmo gesto vota em outro que responde por acusações iguais ou muitíssimo piores. E o mais curioso, ele não vê contradição nenhuma nisso. Eu não gosto de determinado candidato. Não gosto dele. Ah, ele representa tal coisa. Não vou votar nele, né? Mas vota no outro, que é muito mais corrupto, com provas mais do que claras de roubo, corrupção, influência indevida de poder, enfim, uma série de coisas, certo? Então, o que eu posso dizer? Que a corrupção, do lado que ele já rejeita, salta aos olhos. A corrupção do lado que ele escolhe, não, aí ele encontra 1000 razões para relativizar. Por quê? Porque no caso do candidato da minha ideologia, é diferente, é perseguição. Ou seja, todo mundo faz, então eu vou votar no meu candidato, mesmo que as provas sejam absurdas, tá? E aí, isso vale para os 2 lados da fila, tá? Não é sobre um partido, sobre uma ideologia. É sobre como a gente usa a regra da honestidade só para medir o adversário. E guarda a régua no bolso na hora de medir o nosso candidato. Aquele óculos do episódio 2, lembram? Ele filtra até a corrupção. Mas tem uma incoerência ainda mais silenciosa e mais cara. A gente discute o topo da chapa, presidente, governador, por meses, e vota para deputado no automático. Vocês lembram quem vocês votaram para deputado federal e estadual? Pois é, são esses caras que vão fazer as leis. E o que que eles estão fazendo no Congresso? Vocês já chegaram a pesquisar? Dá uma pesquisadinha, o Google te ajuda. Hoje nós temos inteligência artificial para tudo.
Pede lá para uma inteligência artificial te dizer o que cada deputado fez. Se você estiver cansado, porque são mais de 500, peça só dos deputados do seu estado, os deputados senadores do seu estado. Pergunte o que eles fizeram durante 4 anos, e aí vocês vão ter uma ideia se vale a pena votar nele de novo, tá. Por quê? Porque normalmente eu voto nesse desde sempre, é o meu candidato. Ele traz dinheiro para o hospital, ele traz dinheiro para a estrada, mas será que ele só faz isso? E aqui eu vou pedir um gesto simples que muda mais do que parece. Olhe para quem você elege no legislativo, ou seja, o deputado estadual, federal, o senador, né? Olhem para ele com o mesmo rigor que você cobra do presidente, do governador. Pelo amor de Deus, não pense em partido, não pense em camiseta. Olhem a ficha desse sujeito. Esse nome, ele responde por quê? Ou seja, ele tem processos criminais? Como que ele votou, né, durante os 4 últimos anos? Ou seja, como que ele votou nas coisas que te afetam no dia a dia? Porque existem bons deputados, existem bons senadores, existe gente séria candidata nos 2 campos. O problema é que eles são os que menos aparecem, porque não é escândalo que dá clique. Encontrar essa gente dá trabalho, votar assim dá trabalho, e é talvez o gesto menos glamouroso e mais poderoso de cidadania que existe. Ou seja, votar no deputado não tem glamour, mas mas tem um poder de cidadania extraordinário. Pensem nisso. E aqui que a gente chega, finalmente, no fundo do poço do pragmatismo, que o nome disso é cinismo. Tá? Vou explicar para vocês. Que vale um cuidado, porque a palavra mudou completamente de sentido do seu sentido original. Porque o cínico original, Diógenes, lá na Grécia Antiga, era o oposto de quem a gente hoje chama de cínico. Era um sujeito de exigência moral radical, que usava a franqueza para desmascarar a hipocrisia dos poderosos. O cinismo moderno é o contrário disso. É o conformismo apático de quem dá de ombros e diz: "Ah, é tudo igual, sempre foi assim, todo mundo faz, eu não gosto de política". Pô, gente, para pensar, isso faz parte da vida de vocês, isso afeta a vida de cada um. Reparem como essas frases são confortáveis, mas ao mesmo tempo elas estão longe de um sentido de cidadania pura. E por que que ela é confortável? Porque ela te dispensa de distinguir mãos sujas da corrupção, te dispensa de cobrar qualquer coisa de qualquer um. Se é tudo igual, nada vale a pena. E se nada vale a pena, você está liberado para fazer o que quiser. No episódio sobre cidadania, eu chamei de estadania aquela relação com o Estado feita de favor e resignação, e não de direito exigível. O cinismo é o combustível emocional disso. É a ideologia mais preguiçosa que existe. No caso, é o óculos do episódio 2 que faz a desistência parecer sabedoria. Ora, do de ombros, não gosto de política, tanto faz qualquer um. Isso é o ato mais perigoso da política. Porque o pragmatismo lúcido, ele melhora a política, enquanto que o pragmatismo absoluto, aquele que vira cinismo, destrói a única coisa que a sustenta, aquela confiança de que vale a pena cobrar, distinguir e não desistir. Então vamos tentar recapitular o que a gente disse, rapidamente. Weber mostrou que governar exige responsabilidade pelas consequências, mas responsabilidade sem convicção nenhuma vira oportunismo. Walzer traçou a linha vermelha. Sujar as mãos por um fardo político é uma coisa. Sujá-las por interesse privado é outra. E sentir o peso disso é o que separa as duas coisas, porque o corrupto não sente o peso. Entenderam? E o cinismo moderno é o ponto em que o pragmatismo deixa de ser lucidez e vira uma apatia disfarçada de esperteza. Ah, tô nem aí, não gosto de política, tal, eu sou esperto. Não, você não é esperto, você é bem burro, porque você permite que esses caras alcancem um poder que eles não poderiam ter.
Então, a pergunta que fica não é se a política é suja ou limpa. A pergunta é muito mais afiada. Afinal de contas, você ainda consegue sentir a diferença entre a sujeira necessária e a sujeira que é só sujeira? Ou a sua pele já ficou grossa a ponto de achar que é tudo igual? Conta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você engoliu uma escolha política que te incomodou? Será que você ainda sente esse incômodo? Bom, se esse episódio te fez pensar, compartilhe com aquela pessoa que resume tudo dizendo: político é tudo igual. Talvez seja a frase que mais precisa ser destravada. E para aprofundar, A Política como Vocação, um livro de Max Weber, é uma palestra curta e ainda impressionante sobre o peso de quem escolhe governar. E um livro de Michael Walzer, que é um ensaio Political Action, The Problem of Dirt Hands, que na realidade é Ação Política, o Problema das Mãos Sujas, onde ele formula esse dilema com uma clareza bem rara, tá? Os dois estão na descrição e até o próximo episódio.